Bom, hoje é um dia especial. Agora a pergunta é: por que é um dia especial? Porque é véspera de Natal? Não. É um dia especial porque é o dia do Senhor. Justamente por isso, porque é o dia do Senhor. Embora seja a véspera de Natal, Natal, né, é nascimento de Jesus Cristo. Quem se lembra da pregação do Renato, ele falou sobre duas verdades. Verdade absoluta e uma verdade relativa. Aproveitando esse tema Natal e as palavras do Renato verdade, o que nós temos assim no Natal? Uma verdade relativa. É uma verdade relativa sobre o Natal, seria a data do nascimento de Jesus Cristo. Existem muitas ideias diferentes de data, né? A maioria dos povos celebram agora dia 25/12, né? Amanhã. Outros em março, alguns em julho, alguns não comemoram. Então, é uma verdade relativa. Provavelmente, se a gente ir pela história, junto com a Bíblia, a gente vai ver que é muito improvável que seja 25/12. Se você pegar a Bíblia, lá em Lucas 2:8, a gente vê, lá fala que os anjos apareceram aos pastores, e esses pastores estavam no campo. Lucas 2:8. Aí a gente pega a história e vê que na Palestina, dezembro é um inverno rigoroso. E é muito provável que haveria ovelhas no campo. Provavelmente as ovelhas estariam no aprisco nesse mês. Então existe essa verdade relativa, né? Mas qual que é a verdade absoluta? Jesus nasceu. Houve o nascimento de Jesus. Esta é uma verdade absoluta que não pode ser contestada por ninguém. Esse é o nascimento de Jesus Cristo, né? Podemos ver Lucas, Evangelho de Lucas, essa é uma verdade absoluta. Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu vou ler aqui do 4 ao 7. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu, completar-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se hospedarem. Então Jesus nasceu. Esse é um fato, é uma verdade absoluta. Esse nascimento de Jesus, né, já foi profetizado mais ou menos uns 600 anos antes, lá por Isaías capítulo 7, versículo 14.
Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus convosco. Então, o profeta Isaías, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, profetizando o nascimento do Emanuel, que quer dizer Deus convosco. Em Mateus 1, Evangelho de Mateus, capítulo 1, do 18 ao 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que o tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo informar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprisse que foi dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. Então a gente vê aqui o nascimento de Jesus, né, uma verdade absoluta, cumprindo a profecia que foi feita há mais de 600 anos antes do nascimento dele. Aí tem uma pergunta que o Renato já respondeu para nós no mesmo sermão dele, né? A pergunta é: quem é Jesus? O Renato respondeu, mas muito antes, né? Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos, né? Quem o povo diz que eu sou? A gente poderia ver lá em Mateus 16:13, né? Jesus perguntando, né, aos seus discípulos, né? O que o povo diz quem eu sou? Aí depois a gente pode ver também, né, que os discípulos tinham essa dúvida, né? Quem é Jesus? Em Lucas 8:25. Lucas 8:25. Então ele disse: onde está a vossa fé? E eles, possuindo de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Então os discípulos, querendo saber quem é este, Jesus, né, fez a pergunta para eles, e eles faziam essa pergunta uns aos outros, né? Quem é este? Os religiosos também da época, né, tinham essa dúvida, né? Os fariseus, os saduceus, todos eles tinham essa dúvida, né? E perguntavam: quem é este? Até hoje, né, essa pergunta continua sendo feita, né? Quem é esse homem, né, que era Deus? Quem é este homem, né, que nunca escreveu um livro, mas existem vários livros sobre ele, daria para escrever uma biblioteca sobre ele. Jesus, né, nunca pegou uma espada, mas ele já conquistou muito, muito mais que qualquer general da história. No sermão do Renato, ele mostrou para nós quem é esse Jesus. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, que seria voltar lá. Eu quero agora falar sobre a importância de Jesus. Já que nós estamos no Natal, e o Natal se comemora o nascimento de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer a importância de Jesus.
existe às vezes dúvida de pessoas, né, se devemos ou não comemorar o Natal. Tudo nos é lícito. Eu estou lembrando agora assim de uma passagem do apóstolo Paulo. Ele entrou no templo lá, existia várias estátuas de vários deuses. E num determinado lugar, uma estátua de um deus, ao Deus, dizendo ali, ao Deus desconhecido. E Paulo aproveitou aquela estátua lá, aquele momento, para fazer o quê? Para falar de Jesus Cristo, o Deus desconhecido. Então, nós também devemos aproveitar esse momento que se comemora o nascimento de Jesus Cristo para falar da sua importância. O primeiro ponto que eu quero pegar aqui, né, a importância de Jesus Cristo assim na história. Jesus, né, ele foi muito importante na história, embora existem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, que Jesus veio, mas a história, Jesus foi muito importante, porque ele é tão importante na história que a história se divide em duas: antes de Jesus e depois de Jesus. O nosso calendário é antes de Jesus e depois de Jesus, né? O calendário do mundo é isso, antes de Jesus e depois de Jesus. Então ele foi muito importante na história. Ainda falando em história, da importância de Jesus na história, os historiadores, né, eles declaravam que no segundo século, 200 anos depois de Jesus, existia pelo menos 20 grupos diferentes falando de Jesus, usando o nome de Jesus, mas com ensinamentos distintos. 20 grupos, 200 anos depois de Jesus. Se a gente vê em Coríntios, ainda uns 15, 20 anos depois de Jesus, a gente já vê grupos diferentes lá, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ainda no tempo dos apóstolos. Aí no quarto século, existia mais de 80 grupos distintos falando de Jesus com ensinamentos diferentes. Hoje, existe mais de 34 mil grupos diferentes falando de Jesus, se baseiam em Jesus. Então, olha a importância do nome de Jesus. Embora existam 34 mil grupos diferentes, a Bíblia lá em Efésios diz, vamos abrir lá em Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está sobre todos. Então existe um só Deus, um só Senhor. Então a importância de Jesus, né? Muitos grupos ensinando em nome de Jesus. Essa é a importância histórica de Jesus. Também tem um ponto que é a importância moral. Os ensinos de Jesus, elas são base para muitas constituições de vários países do mundo hoje. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele ensinou, né, a busca pela paz, ensinou a igualdade, a tolerância.
ele ensinou também a ter um equilíbrio entre a vida terrena e a vida espiritual. Se a gente for ler o Sermão do Monte de Jesus, a gente vê outros ensinamentos de Jesus. Então, esse ensinamento moral, muito importante hoje, que Jesus nos ensina. É só nós pegarmos e ler lá a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, a gente vai ver os ensinamentos de Jesus, que são até base de algumas constituições de alguns países. Jesus também, ele é importante na Bíblia, na base teológica. O Antigo Testamento todo tem mais de 300 profecias que foram cumpridas em Jesus. E o próprio Jesus falou isso, Lucas capítulo 24, do 44 ao 45. A seguir, Jesus disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Então se cumpriu tudo que estava escrito em Jesus, que estava escrito onde? Nos profetas, na lei de Moisés. Jesus cumpriu. E o Novo Testamento inteiro, 4 livros falam de Jesus, e todos os outros 4 livros contam a vida, as ações, tudo de Jesus. É só sobre Jesus, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, e os outros livros todos falam de Jesus. Então Jesus, ele é muito importante, porque na Bíblia. E o quarto ponto que eu deixei, que é o ponto de vista salvação. Realmente, a importância de Jesus, embora a gente possa deixar a história de lado, possa deixar esses ensinamentos moral de lado, mas o ponto mais importante é a salvação. Justamente por isso que Jesus é importante, justamente por isso que ele deve ser lembrado, justamente por isso que no Natal a gente deve aproveitar a oportunidade de falar sobre Jesus, não sobre o Papai Noel, mas realmente lembrar o porquê que Jesus veio. Ele veio para a nossa salvação. Lá no versículo 21 de Mateus 1, versículo que a gente já leu, diz assim: ele salvará o pecado do povo. Mateus 1, versículo 21. Então, essa é a importância de Jesus. Ele salvará o pecado do seu povo. Da mesma maneira que as pessoas perguntavam, a gente perguntavam na Bíblia, quem é Jesus? Outra pergunta que a gente vê na Bíblia
é esta: o que devo fazer para ser salvo? A gente vê várias vezes pessoas perguntando o que devo fazer para ser salvo. É tão importante como saber quem é Jesus? É saber e fazer para ser salvo. A gente pode ver que tem essa pergunta lá em Atos 16:30. É a conversão do carcereiro. Depois, os trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta do carcereiro, né? É uma pergunta muito importante. Tão importante quanto saber quem é Jesus, é saber o que devo fazer para ser salvo. Em João 14:6, um versículo bastante conhecido nosso, João 14:6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 14. Desculpa, Atos 4, 11 e 12. Este é Jesus, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro abaixo do céu. Não existe outro nome, tanto entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Através da qual nome que nós vamos ser salvos? Nome de Jesus, né? Não existe outro nome. E Jesus, ele falou que ele é o caminho. Não existe vários caminhos. Não existe várias verdades. Não existe 34 mil caminhos para chegar a Jesus. Existe um só caminho, Jesus Cristo. Então, a importância de Jesus, né, é essa, porque ele é o caminho. Por isso que ele é tão importante. Sem Jesus, não existe a possibilidade de ser salvo. Não existe. Se existisse uma possibilidade de ser salvo sem Jesus, Deus não teria mandado seu Filho para morrer na cruz por nós. Então, não há uma outra possibilidade. Para encerrar, então, que essa data, né, que nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, nós realmente possamos lembrar da importância de Jesus Cristo. Lembrar, né, que Deus tem um plano de salvação para nós através de Jesus Cristo. E esse plano não é só o nascimento de Jesus Cristo. Ele se estende até a sua morte. Mas isso depende de cada um de nós. Jesus é o único caminho, é a única verdade. A Bíblia fala que ele morreu por muitos. Que cada um de nós possamos ser um desses muitos e lembrar realmente da importância de Jesus Cristo nesse dia. E que possamos aproveitar esse dia, né, de Natal realmente para levar
essa verdade a cada um que a gente conhece. Que Deus abençoe a cada um. Amém.